Bom dia pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Então hoje a gente tem marcado nosso encontro de tromboembolismo pulmonar, certo? E a reunião da LEC normalmente tem duas partes, né? Tem a parte da discussão do caso clínico, daí seguida de uma revisão sobre o tema, né? Que no caso seria o tromboembolismo pulmonar. Só que a gente estudando o tromboembolismo pulmonar, a gente viu que é um conteúdo imenso, assim. Porque tem muito guideline, muito protocolo de tratamento, principalmente. E se a gente fosse colocar a discussão mais o resumo de TEP na reunião de hoje ia ficar muito extenso. Facilmente passaria de 1 hora, assim, chegaria 2 horas tranquilo. E a gente sabe que na reunião da LEC o principal, o que mais ajuda assim de conhecimento, são as discussões, né? Então, para a gente focar hoje na discussão só, a gente preferiu tirar esse resumo sobre TEP para fora da reunião de hoje, né? Que daí então o ideal seria assistir esse vídeo sobre resumo de TEP, uma visão geral, antes da reunião, para chegar na reunião com algumas informações, assim, preparado e tudo mais. Mas também, se quiser usar esse material para revisão, né, como aquele material pós-reunião, também é tranquilo. Assim. Então, a ideia aqui é fazer um resumo geral sobre TEP. Então, se você já conhece tudo sobre TEP, já é expert em TEP, não precisa assistir o vídeo, certo? Isso aqui é mais para quem estiver aí no aprendizado, como eu estava para preparar esse material, como eu estou ainda para aprender sobre o tromboembolismo pulmonar. Esse material talvez possa ajudar de alguma forma em alguma informação, algum conceito que não estava dando para entender nos livros e tudo mais, porque é bem difícil assim, pelo menos eu senti um pouco de dificuldade. Então, esse trabalho aqui foi feito por mim, Gabriel Rezum, a Débora Martins e a Mariela Adams, certo? Tomara que eu tenha falado o nome certo do pessoal. Então vamos começar aqui nossa visão geral sobre TEP. Então, para fazer essa visão geral sobre tromboembolismo pulmonar, foi utilizado dois principais materiais. O primeiro deles foi o Guideline da Sociedade Europeia de Cardiologia, de 2019, que atualmente é uma das maiores referências para o tratamento do TEP. E o nosso livro aqui brasileiro, né, o Medicina de Emergência, do Hospital de Clínicas da USP, para trazer as informações do guideline para a nossa realidade aqui no Brasil. Certo? Então, o tromboembolismo pulmonar, como vocês já sabem, é quando um coágulo formado na circulação periférica, principalmente na circulação venosa dos membros inferiores, pode ver aqui, se desprende e forma um êmbolo. Esse êmbolo ele viaja pela circulação até alcançar a circulação pulmonar. E ele vai impactar essa circulação pulmonar, obstruindo o fluxo sanguíneo na região. Esse êmbolo na circulação pulmonar, ele vai ter duas principais consequências, né? Primeiro, ele vai fazer um distúrbio na relação VQ do pulmão, ou seja, na relação ventilação/perfusão. E por que isso acontece, né? Porque os vasos sanguíneos que estão distais à obstrução do coágulo, eles não vão ter mais esse fluxo, né? Então vão haver áreas que têm ventilação pulmonar, só que não tem perfusão, que é um distúrbio da relação VQ. E os vasos que sobram também prejudica a relação VQ, porque aumenta muito o fluxo sanguíneo nesses outros vasos restantes, e esse fluxo sanguíneo ele desperdiça um pouco da ventilação. Mas o principal mesmo que acontece, principalmente nos TEPs mais volumosos, TEPs maciços, é que essa obstrução aqui, esse coágulo, ele vai aumentar muito a pressão vascular do pulmão. Isso vai fazer, nos casos mais graves, um aumento muito grande da câmara cardíaca, que é o ventrículo direito, certo? O ventrículo direito ele vai ter uma pós-carga muito elevada para conseguir vencer essa resistência causada pelo coágulo. E a gente vai ver que isso pode causar um problema muito grave. No próximo slide.
Certo, então aqui a gente já tinha falado do distúrbio VQ, né, que cria espaço morto alveolar no local da obstrução e também diminui um pouco a relação VQ nas áreas que restaram, por causa do fluxo sanguíneo aumentado naquelas regiões, não consegue aproveitar a ventilação. Isso pode causar a hipóxia. Só que aqui, nessa imagem, a gente pode ver uma das principais consequências do tromboembolismo pulmonar, certo? É porque aquele aumento da pós-carga no ventrículo direito, ele vai causar uma distensão da parede do ventrículo direito. Essa distensão, ela vai ser compensada no começo, né, porque tem mecanismo de compensação fisiológica para isso, o mecanismo de Frankenstein, que aumenta a força de contração da parede muscular do coração quando tem mais distensão. Tem ativação neurohormonal para aumentar a sua força de o inotropismo e o seu cronotropismo para conseguir vencer essa pós-carga. Só que conforme vai aumentando, chega no limite que o coração não consegue mais se adaptar para essa pós-carga muito grande causada pelo tromboembolismo. O que vai acontecer? Vai acontecer que cada vez vai demandar mais oxigênio das células cardíacas e até chegar a um ponto que vai faltar oxigênio. E essas células vão começar a sentir hipóxia, vão começar a morrer e vai ter isquemia, né? Vai ter isquemia do tecido muscular cardíaco e consequente diminuição da força de contração. E isso é um problema, porque se você diminui a força de contração, você reduz ainda mais a oferta de oxigênio coronariana, por exemplo. E isso vai levar a um feedback positivo de um quadro de insuficiência cardíaca não compensada, né? Até você evoluir com uma insuficiência cardíaca, com uma parada cardíaca e até morte súbita. Isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção quando estava estudando TEP, assim, porque eu achava que a morte do paciente com TEP era principalmente por causa do distúrbio do VQ, mas na realidade é mais pela uma insuficiência cardíaca, né? O paciente ele morre por causa de uma insuficiência cardíaca causada pelo aumento da pós-carga. Aqui relembrando nossa tríade de Virchow, né, a famosa, que fala que a estase venosa, a lesão endotelial e alterações na coagulação promovem o tromboembolismo venoso. Então, com isso, a gente já consegue uma base para entender quais são os fatores de risco para o TEP. Se a gente pegar, por exemplo, a estase venosa, temos repouso no leito, imobilização, estado de baixo débito cardíaco. Alteração na coagulação, a gente tem as trombofilias, né, que podem ser genéticas. Neoplasia também é um estado que causa bastante liberação de elementos procoaguladores, né, que aumenta a coagulação. Algumas infecções, a gente vai ver no nosso caso clínico de hoje que uma infecção pode estar muito relacionada com o aumento do tromboembolismo venoso. E a lesão do endotélio, né, que essa aqui é menos importante no tromboembolismo venoso, mas também é considerável, né, que são lesões, por exemplo, aterosclerose, um trauma mecânico mesmo, e doenças autoimunes. Certo, e por que a gente vai falar de tromboembolismo pulmonar? Porque atualmente o tromboembolismo pulmonar é a terceira maior causa de doença cardiovascular no mundo. E eu trouxe essa figura aqui para demonstrar um pouco o que é o tromboembolismo pulmonar. Se a gente pega aqui um estudo feito nos Estados Unidos, esse é um estudo um pouquinho antigo já, 2007, mas ele constatou que naquele ano, 630 mil pessoas que tiveram tromboembolismo, 11% morreram em 1 hora, não conseguiram nem chegar no hospital, provavelmente. Só que das pessoas que sobreviveram do TEP, nessa primeira hora, apenas 30 tiveram o diagnóstico feito e uma terapia adequada instituída, certo? Durante a apresentação a gente vai entender um pouquinho por que isso acontece e, mais importante, como ficar atento assim para os casos de TEP, porque é uma doença realmente muito importante do ponto de vista epidemiológico. Certo. Então vamos falar um pouquinho agora do quadro clínico do tromboembolismo pulmonar, certo?
quais os principais sintomas e sinais, assim, o que a gente tem que ficar de olho, o que a gente tem que prestar atenção. Vamos lá. Então, esses aqui são os principais sintomas do tromboembolismo pulmonar, né? A gente tem aqui como disparado a dispneia. Essa dispneia normalmente ela é mais súbita, né? Ela tem essa característica de ser súbita, que é um dos sinais que mais chama atenção para a TEP. Daí, seguida de outro sinal muito importante, que é a dor torácica, principalmente a pleurítica. Você pode ter a dor torácica anginosa-like, né, que eles falam, né, que pode ser parecido com uma angina, mas a mais comum mesmo é a dor torácica pleurítica, né, aquela que piora na inspiração e tudo mais. A gente vê tosses secas vindo aqui em terceiro lugar, e aqui um dado muito importante, né, porque a gente tem aqui sinais de trombose venosa profunda, que às vezes o diagnóstico ali do tromboembolismo pulmonar não está no pulmão, está ali na perna do paciente, por exemplo. Então é bem importante a gente estar sempre ligado com essa questão da relação do tromboembolismo venoso com o tromboembolismo pulmonar, né? E agora preste atenção nesse detalhe que a hemoptise, né, ela não é tão comum assim. A gente escuta às vezes, né, a tríade clássica do tromboembolismo, que é a dispneia, dor pleurítica e hemoptise, não é a maioria dos pacientes que tem ela, porque a hemoptise normalmente é só em 15% dos pacientes, certo? Um dado interessante que a gente pode ter é que os sintomas às vezes se relacionam com a localização do TEP e a gravidade do TEP. Por que isso acontece, né? Quando é um TEP mais periférico, você tem as características, por exemplo, da hemoptise, por isso que ela pode ser comum, né, hemoptise, a dor pleurítica, quando é um TEP periférico, uma dispneia mais leve e um pequeno infarto pulmonar que a gente vai ver com atelectasia, um derrame pleural pequeno. Só que quando a TEP ela é central, a gente chama que ela um TEP maciço, ela costuma dar uns sinais de hipotensão, uns sinais graves. Por exemplo, a dispneia fica grave, uma dor retroesternal intensa. A gente também tem sintomas de choque, que são importantes, né? Por exemplo, a pessoa começa a perder um pouco da noção, começa a ficar tonta, pode ter síncope, já foi bastante relatado casos de síncope em pacientes com tromboembolismo pulmonar. Então você tem esses casos mais graves e a gente consegue ter uma noção da gravidade da TEP, assim, só por esses sintomas. Mas olha, são sintomas até agora muito inespecíficos, né? A gente tem dispneia do torácico, a gente vai ver para frente que isso pode dar em um monte de doença, né? Então aqui a gente falou dos sintomas, agora vamos falar dos sinais, né? Os principais disparados, taquipneia e taquicardia. Isso aqui normalmente vai ser o que o paciente apresenta só, certo? Daí tem outros sinais envolvidos principalmente com a sobrecarga ventricular direita, né? A gente tem ali a presença de uma B4, pode aparecer, simbolizando uma contração atrial. A gente tem uma hipofonese de B2, lembrar que a B2 é o fechamento da bolha pulmonar, né? Então, ali, se você tem uma resistência muito grande, pode ter essa bolha aumentada. De novo, sinais de trombose venosa profunda, tem que ficar sempre de olho. E outros menores, né? Então, deixa eu só voltar um pouquinho, quando o paciente chega com essa clínica, são muitas doenças que podem acontecer, né? Que podem dar esse quadro clínico, né? A gente tem pericardite, um pneumotórax, um próprio infarto do miocárdio. Então, a gente tem que ter alguns exames na emergência, quando o paciente chega com essas queixas, alguns exames para afastar outras hipóteses, né? Pelo menos ajudar a afastar essas hipóteses diferentes. Um deles é o eletrocardiograma, né, que a gente pode fazer. O eletrocardiograma é bom porque a gente consegue afastar um pouco a questão do infarto com supra de ST, né? A pericardite também, às vezes, é característica no exame do ECG, então a gente pode apontar ou descartar não, mas pode apontar para uma pericardite. Mas no TEP, o que é o principal do TEP? Normalmente você vai ver um paciente com uma taquicardia sinusal, certo? Esse é o principal achado. Assim. Você vai ver um paciente com um ritmo sinusal, só que taquicárdico. Certo, mas tem outros sinais, né? Agora vamos falar um pouquinho desse sinal clássico, né? Esse sinal do S1Q3T3, né? Que
Assim, esse sinal ele é específico para TEP, ele é relativamente específico, só que ele é pouco sensível, né? A gente viu que a sensibilidade dele é de 10 a 15%. A gente chega aqui, ó, uma onda S aprofundada em V1, na derivação 1, né? Também uma onda Q aprofundada na derivação 3 e uma onda T invertida na derivação 3 também. Então esse é o sinal S1Q3 T3. Pode aparecer outras coisas também, né? Por exemplo, uma inversão de V1 a V4, isso pode estar relacionado com uma isquemia do tecido miocárdico. A gente tem uma sobrecarga ventricular direita, né? Por quê? Porque a gente está tendo uma alta pós-carga do ventrículo direito. Então a gente pode ter essa hipertrofia, né? Hipertrofia não, mas essa distensão do músculo cardíaco direito. A gente vai ver um desvio do eixo elétrico. E pode aparecer um pouquinho de RAM também. Outras coisas acontecem também, mas esses são os principais. Outro exame na emergência que a gente tem que fazer para um paciente que chega com uma tosse não, pode ser uma tosse seca ou uma dispneia, que às vezes é importante, né? É a radiografia do tórax, né? A gente pode usar a radiografia do tórax para afastar alguns diagnósticos perigosos, né? Por exemplo, uma dissecção de aorta, ela pode se mostrar um pouquinho ali na radiografia. Um pneumotórax também, um pneumotórax hipertensivo pode aparecer. Então isso a gente, com a radiografia, consegue afastar um pouco. Então qual que é o raio-x, a radiografia mais comum do TEP? Então, é uma radiografia normal, 40%. Então você não vai olhar uma radiografia normal do tórax e pensar, esse paciente não tem TEP. Pelo contrário, se ele está com essa clínica, né, que a gente viu, de dispneia súbita e tudo mais, e ele tem um raio-x normal, é esperado que ele tenha um raio-x normal, mas a gente não afasta a TEP, entendeu? Justamente porque é esperado um raio-x normal. Daí você tem alguns sinais inespecíficos que é muito relacionado com aquele infarto pulmonar que pode causar o TEP, porque você está diminuindo a perfusão, pode causar hipóxia no tecido e causar alguns probleminhas, né? Por exemplo, uma telectasia pequena, um derrame pleural, um infiltrado pulmonar. Isso tudo principalmente por causa do infarto pulmonar causado pelo coágulo. E agora aqui, né? A gente tem dois sinais clássicos, né? Que a gente vê nos livros, né? Que é a Korkova de Hampton e o sinal de Westermarck, né? Que eles são até específicos para TEP, a gente já vai ver eles como que eles são. Só que olha aqui, menos de 1% dos pacientes apresentam isso aqui. Então esses sinais podem ser até que mais atrapalhem do que ajudem. Assim, não me entenda errado, é bom você conhecer esses sinais para você identificar uma TEP, porque são sinais específicos, mas você não pode ir para uma radiografia do tórax de um paciente com TEP procurando uma Korkova de Hampton ou um sinal de Westermarck, certo? Porque eles são muito raros. Isso é mais coisa de livro do que da vida real. Só lembrando aqui, né, a Korkova de Hampton. Essa aqui é uma Korkova super exagerada. Isso aqui é coisa de livro. Porque dá até para pensar numa consolidação de pneumonia e tudo mais, né? Mas se a gente for ver, ela tem essa configuração. Ela faz meio que um triângulo, com a base voltada para a pleura e o ápice voltado para o hilo. De novo, a base aqui do triângulo voltada para o hilo. Normalmente, se aparecer uma Korkova de Hampton, ela vai ser menorzinha, assim. Essa aqui está bem exagerada. E o sinal de Westermarck, ele é o seguinte, ele é uma redução da impressão vascular do pulmão acometido pela TEP. Aqui você perceba a diferença de... Aqui tem muito mais marca vascular e aqui você tem uma diminuição dessa marca vascular. Certo? Eu ia arriscar o nome desse sinal, só que... Tá, eu acho que é oligomenia, alguma coisa assim. Teria que confirmar depois. Não lembro agora direitinho o nome desse sinal. Oligomenia. Tá, não vou parar de passar vergonha. Certo? Então o que a gente conclui aqui com esses sinais, sintomas, ECG e radiografia? Que os achados sensíveis da TEP, eles não são específicos.
E os achados específicos, eles não são sensíveis. Tá, certo. O que você quer dizer com isso, né? Então, olha, significa que os sintomas comuns na TEP são comuns em várias outras doenças, né? E os sintomas específicos da TEP, que ocorrem só na TEP, são muito raros, como a gente viu. Isso pode ajudar a explicar um pouquinho por que a TEP é tão subdiagnosticado, né? E aquele estudo que a gente viu e tudo mais. Tem outros fatores naquele estudo, mas essa questão de ser uma doença meio oculta, assim, meio difícil de encontrar só pela experiência clínica, ajuda a responder por que tem tantos casos de TEP não diagnosticados. Então, pessoal, como a gente viu, a gente tem um problema de sinais e sintomas inespecíficos ou pouco sensíveis. Isso causa muito problema, né? Já foi feito alguns estudos que até clínicos experientes deixam passar alguns diagnósticos de TEP se fossem baseados só na perspectiva clínica dele, né? No olhar clínico dele, sem nenhum exame complementar, sem nada, se fosse só da intuição dele. Já tiveram vários estudos que mostraram que muitos médicos, até experientes, deixariam passar alguns diagnósticos de TEP. Então, para evitar esse subdiagnóstico que é comum dessa doença meio oculta, assim, meio difícil de diagnosticar, e ao mesmo tempo reduzir a quantidade de exames complementares desnecessários, né, existem várias ferramentas de predileção da probabilidade clínica de TEP, certo? Para saber se vale a pena investigar um pouco mais a fundo ou se já dá para descartar. Então, existem vários critérios, vários mesmo. Assim, tem o Wells, tem o Geneva, tem o PERC também, que é o Pulmonary Embolism Rule Out Criteria, que significa para tirar a possibilidade de tromboembolismo. Só que hoje aqui eu vou focar no mais validado até o momento, que é o critério de Wells, né? Um dos critérios que é interessante, se vocês puderem pesquisar por fora, aí é o critério de PERC, né? O PERC, que ele é bem útil, assim, tem uma utilidade clínica bem interessante, assim, vale a pena. Mas eu não vou ter muito tempo para falar dele, então eu vou falar do Wells, né? Então, o Wells ele é muito bom porque ele pega alguns sinais e sintomas muito fáceis de acessar no paciente, né? A gente tem aí frequência cardíaca, alguns sinais clínicos, que não precisa nenhum exame complementar, e ele vai te dar três possibilidades, né, no score original, que é a baixa probabilidade de TEP, a moderada probabilidade e a alta, certo? Isso vai ajudar bastante a gente fazer o uso racional dos recursos médicos e conseguir fazer um diagnóstico bem eficiente, né? Ou quando tem que descartar, não perder muito tempo pensando em TEP quando pode ser outra coisa. Então, olha, o que a gente vai fazer com aquele critério, né? Aqui eu vou falar de um paciente hemodinamicamente estável, tá? Isso é importante, porque a gente vai ver lá na frente que um paciente que é hemodinamicamente instável vai ser um pouquinho mais agitado as coisas, não pode perder muito tempo, a dinâmica é um pouquinho diferente. Mas para um paciente que está estável hemodinamicamente, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer um teste, né? No caso, a gente usou o critério de Wells. Se o critério deu baixa probabilidade ou moderada probabilidade, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um teste de triagem. O dedímero, por exemplo, é o teste feito normalmente. Ele é um teste de triagem. O que significa? Ele é muito sensível para a TEP, né? Ele é muito sensível para a TEP, mas é muito pouco específico. Tem muitas condições que dão um dedímero alto. Então você não vai fazer o dedímero para confirmar a TEP. Você vai fazer o dedímero para excluir TEP. Porque se ele vier baixo, é porque provavelmente não é uma TEP. Se ele vier alto, não sei o que pode estar acontecendo, sabe? Então aqui a gente tem uma baixa ou moderada probabilidade, faz o dedímero. Se der negativo, você já pode excluir, porque você já estava pensando que tinha baixa probabilidade, o exame já te disse isso, o Wells. Só que se der positivo, você vai continuar a sua investigação. Significa que, opa, pode ser TEP mesmo. E daí você vai fazer um exame de imagem, que a gente vai ver depois. Mas agora é importante, se o seu teste pré-clínico, né, a sua probabilidade pré-teste de TEP
ser muito alta, como a gente viu no Wells, você não vai fazer dedímero. Você vai direto para fazer um exame de imagem. Por quê? Porque não vai mudar a sua conduta clínica fazer um teste de dedímero. Porque se vier positivo, como vai vir na maioria das vezes, porque uma alta probabilidade vai ter muita chance de ter um dedímero alto, então 99% das vezes você vai achar um dedímero alto, você só perdeu tempo e recurso. E se vier negativo, o que acontece é que o valor preditivo negativo do exame de dedímero, quando você tem uma alta probabilidade, ele cai muito. Ou seja, tem mais chance de dar falso positivo, porque você tem uma alta probabilidade e um exame que pode ter sido falso negativo. Porque você não vai parar, você não vai mudar sua conduta. Você acha, tá com cara de TEP, tem cheiro de TEP, você gosta muito. Por que você faz o dedímero? Vai pesquisar isso, entendeu? Você fez ali o ELS, deu alta probabilidade, vai pesquisar direto no exame de imagem para TEP. Então, quais são os exames de imagem para TEP, né? Chama o VAR aí para a gente ver. Então, hoje em dia, o principal exame de imagem utilizado é a angiotomografia de tórax, certo? A angiotomografia de tórax nada mais é que uma tomografia computadorizada, só que com contraste venoso. A gente injeta um contraste no paciente e para conseguir visualizar muito bem a vasculatura desse paciente, né? Os vasos sanguíneos do paciente. Aqui a gente tem um exemplo de uma tomografia de um paciente com TEP. O que você vai procurar? Aqui é o tronco pulmonar, né? Daí você está vendo que está bem branco, é porque é por causa do contraste, né? Então você vem para a artéria direita, artéria pulmonar direita, e você encontra, opa, estava branco, ficou escuro. Isso significa que é uma obstrução. Isso aqui é um TEP, entendeu? Aqui do outro lado, a gente não consegue ver nesse corte da tomografia, mas tem aqui a artéria pulmonar esquerda, que você também aqui tem, talvez, uma obstrução, né? Umas obstruções também aqui. Então, uma obstrução dos dois lados. Esse paciente provavelmente é grave, mas não tão grave, talvez um intermediário, mas quando a gente for ver o risco. O bom da tomografia é que ele é um exame que, se não for TEP, ele já pode dar dicas de outros diagnósticos, né? Ele pode diagnosticar outras coisas. Isso é muito bom. Daí aqui na TEP também a gente já pode ver também alguns sinais de sobrecarga do ventrículo direito. A gente pode ver o próprio ventrículo direito. Aqui o tronco pulmonar, quando ele fica maior que a aorta, aqui é a aorta, né? A aorta ascendente. Quando o tronco pulmonar fica maior que a aorta, significa que está tendo uma pressão muito grande aqui. Isso a gente vai ver depois, que é um sinal de risco muito importante para a estratificação do paciente, né? Para ver a mortalidade. É um exame bom, só que ele não é perfeito, porque ele tem o contraste, né? Então, o contraste, ele normalmente é um contraste iodado, e alguns pacientes são alérgicos a contraste iodado, certo? E pacientes com hipertireoidismo também não podem receber iodo, então tem contraindicação. E que fazer? Qual exame fazer se for contraindicado a angiotomografia? A gente vai partir para uma cintilografia de ventilação e perfusão do tórax. Esse exame eu acho muito bem bolado, assim, eu acho bem fascinante esse exame. Que ele faz o seguinte: primeiro o paciente ele vai inalar um gás radioativo inerte. Por exemplo, normalmente é o xenônio que eles usam. O paciente vai inspirar esse gás e vai tirar uma radiografia. Assim a gente vai conseguir ver toda a ventilação desse paciente, certo? O esperado é que ele seja homogêneo, né? Onde tem a via aérea que fique marcado. E o paciente vai soltar todo esse ar, vai passar um tempo, vai sair todo esse xenônio, não vai causar nada no paciente. É um exame com muita pouca radiação, tá? Menos radiação que a angio-TC. E depois disso você vai injetar no paciente normalmente uma albumina marcada, certo? Por que você vai fazer isso? Para você visualizar a vasculatura desse pulmão. Porque a gente vê a ventilação, agora a gente vai ver a perfusão. Então a gente vê a perfusão desse paciente. E como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é assim: uma área que tem ventilação, mas não tem perfusão. O que isso quer dizer? Que está tendo alguma obstrução. A gente está vendo esse paciente aqui, algumas áreas onde tem ventilação, mas não tem a perfusão. Então é um exame bem bolado. Um detalhe que eu queria falar só, antes de passar para o próximo tópico,
é que antigamente era usada a arteriografia, tá? Que é um exame invasivo. Ele até hoje é o exame mais. É o padrão ouro no sentido de sensibilidade e especificidade, mas é um exame invasivo, tá? A arteriografia, que eu não cheguei a pegar a imagem, mas para vocês saberem, tá? Certo, a gente fez o diagnóstico de, de TEP, né? Pelos exames de imagem ali, a angio-TC, a cintilografia. A gente viu o coágulo ali, a gente viu a obstrução e a gente confirmou o diagnóstico de TEP. Tá, e agora? O que a gente faz, né? Se você acompanhou até agora, sim, obrigado pela confiança e tudo mais de ficar até agora, pelo interesse. E a partir de agora vai ficar muito legal, assim, o que a gente vai fazer com esse paciente que tem TEP, né? E olha que a gente já venceu bastante coisa, porque diagnosticar TEP é difícil. Então, já estamos indo bem, assim, agora vamos só fazer a parte mais importante, que é tratar esse paciente, né? Não deixar ele virar aquela estatística lá que a gente viu. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para manejar esse paciente, né, é saber qual que é o risco desse paciente, né? Isso vai ser fundamental para a nossa estratégia terapêutica. Para a gente conseguir estratificar o risco do paciente, a gente vai precisar de 4 elementos principais, certo? O primeiro deles, instabilidade hemodinâmica. O segundo, o famoso PESE, que você já deve conhecer. Terceiro, algum sinal de sobrecarga ventricular direita em exames de imagem. E 4, biomarcadores cardíacos. Vamos falar de cada um, né, nos próximos slides. Certo, o primeiro e mais importante é a estabilidade hemodinâmica do paciente, certo? Se o paciente estiver com alguma instabilidade hemodinâmica, é fim de papo. O paciente ele é alto risco e é uma emergência médica, certo? A gente vai ter que correr com esse paciente porque ele corre um risco de vida muito grande, certo? Lembrar que os pacientes que morrem de TEP são aqueles que entram naquele ciclo lá de insuficiência cardíaca, choque, parada respiratória e morte. Então, esse paciente aqui a gente vai ver depois como a gente agiliza o tratamento desse paciente. O que a Sociedade Europeia de Cardiologia define naquele guideline como uma instabilidade hemodinâmica? Uma parada cardiorrespiratória, se o paciente está parado, né, com certeza, obviamente, ele está estável, né, hemodinamicamente. Se a pressão arterial média do paciente estiver abaixo de 90, a gente tem aquele macete para calcular a, a pressão arterial média, né, que são 2 vezes a diastólica, 1 vez a sistólica, né, daí divide por 3. Ou se o paciente teve uma queda muito abrupta, né, de uma pressão, a pressão do paciente caiu, a pressão média caiu mais de 40 milímetros de mercúrio nos últimos 15 minutos. Isso significa que ele provavelmente vai entrar nesse cenário de, de choque, né? Ele já está entrando. Então esses são os 3 critérios utilizados. Beleza. Mas agora, o paciente não é hemodinamicamente instável. Ele está tranquilo, assim, no sentido hemodinâmico ainda, né? A gente não sabe como está a evolução, mas ele está, no momento, está estável. O que a gente vai fazer? A gente vai continuar a nossa investigação para ver o risco desse paciente. E uma das ferramentas mais importantes para isso é o Pulmonary Embolism Severity Index, que é o PESE, né, que é famoso. Como que foi feito esse PESE? Foi um estudo nos Estados Unidos, né, eles se uniram mais de... Sabe, os Estados Unidos, quando quer fazer uma coisa, eles fazem assim, proporções gigantes. Então pegaram milhares e milhares de pacientes, foi um estudo retrospectivo, né, e eles analisaram quais eram os sinais e sintomas que mais estavam associados com o mau prognóstico do paciente com TEP. Quais sinais e sintomas que mais resultavam na morte ou um desfecho desfavorável para o paciente. E eles chegaram com essa regressão estatística, né, eles viram com esses dados e conseguiram montar essa ferramenta, né, que é chamada PESE, que ela vai pegar vários sinais e sintomas do paciente, relativamente fácil de conseguir esses dados, e vai calcular o risco do paciente em 5 classes principais.
E o que são essas 5 classes? São naquele estudo o nível o risco de mortalidade desse paciente, né? A gente vê aqui, isso aqui é do próprio estudo, certo? Lá do original. Então a gente vê aqui que o PESE, ele é muito bom para separar os pacientes pouco graves, né? Com risco de mortalidade muito baixo ou baixo, dos pacientes que podem complicar. Essa é uma das principais funções do PESE. Certo? Ele é muito bom para falar assim, não, esse paciente pode ficar tranquilo, ele é classe 1, classe 2, pode ficar tranquilo, pode ir com calma, que esse paciente tem uma chance muito baixa de complicar e morrer por causa desse tromboembolismo que você está vendo agora, na sua frente, né? Então é isso, isso vai ajudar também naquela questão de ver se o paciente vai ser tratado em casa, se vai ser tratado em UTI, então a gente já vai chegar lá. A gente falou de 2, né? A gente falou da instabilidade dinâmica, a gente falou do PESE, agora a gente vai falar dos últimos 2 que faltam. O terceiro deles é a sobrecarga de ventrículo direito em exames de imagem, né? A gente viu que a relação da insuficiência cardíaca e tudo mais com a mortalidade do TEP. E normalmente esse critério ele já é observado na própria angiotomografia, como a gente viu lá. Se tem um aumento do tronco pulmonar, se tem aumento da câmara cardíaca. Então, na própria anjo a gente consegue fazer. Mas se você, por exemplo, fez uma cintilografia para diagnosticar, porque você não pôde fazer uma anjo, você pode fazer também um ecocardiograma transtorácico. À beira de leito mesmo, você pode fazer com o paciente para ver alguma alteração no ventrículo direito desse paciente. Certo? Então aqui que nem está na imagem, só que o paciente não vai estar tão feliz assim como ele está aqui nessa imagem, deve ser um exame de rotina. Não um paciente com TEP. O quarto elemento para estratificar esse paciente são biomarcadores cardíacos. Tá? Existem vários, né, que estão relacionados. Aqui o peptídeo natriurético ele aumenta porque você está tendo uma extensão do ventrículo e tudo mais. Só que o utilizado, na verdade, o único utilizado é a troponina, né, que vai marcar morte cardíaca. A troponina ela é muito importante, né, porque ela vai mostrar essa morte cardíaca do paciente e vai ajudar a estratificar o risco. E, assim, paciente com PESE 1, 2 é opcional, você não precisa fazer a troponina desse paciente, né? Só se você tiver lá no Sírio-Libanês e tudo mais, mesmo assim, você não vai gastar dinheiro à toa, né? Então, um PESE 1 ou 2 não precisa fazer troponina. Mas se você tiver um paciente acima de 3 ou 3, né, no PESE score, você tem que fazer a troponina, tá? Porque ele faz parte da estratificação do risco do paciente, para ficar mais preciso. Então, beleza. A gente tem todos os 4 critérios para estratificar o risco desse paciente. Aqui é do próprio guideline, né, que a gente trouxe, do guideline europeu de 2019, que a gente vai reunir todas as informações, certo? A gente pegou aqui todos esses critérios e a gente vai conseguir estratificar esse paciente adequadamente. Vamos fazer uma situação hipotética aqui. Um paciente que não estava estável hemodinamicamente, porque se ele tivesse, era fim de papo, ele era alto risco e a gente ia prosseguir. Tá, mas ele é um paciente estável hemodinamicamente. O PESE dele deu acima de 3, né? Ou pelo simplificado ou pelo original deu acima de 3. Beleza. Mas daí a gente viu que ele não tinha disfunção do ventrículo direito na angiotomografia e a gente fez a troponina no paciente e a troponina deu níveis normais. Ou seja, o paciente ficou nessa categoria aqui, né? Quando é um ou nenhum dos dois desses daqui positivos. Então a gente chegou na conclusão que esse paciente é um intermediário baixo. A gente vai ver que isso aqui é fundamental para a gente conseguir tratar esse paciente, tá? E a gente vai ver logo em seguida o tratamento de cada um desses aqui, do alto, intermediário e do baixo risco. Certo, então a gente conseguiu achar o risco do paciente. Isso vai ser fundamental agora, né? Porque agora a gente sabe a melhor terapia para esse tipo de paciente baseado no risco, né? E a gente consegue fazer um tratamento com evidência científica, ajustado, né, pelo o benefício e o risco desse tratamento para cada tipo de paciente.
A gente vai saber porque a gente não vai precisar fazer uma tromboembólise, assim, uma trombólise num paciente baixo risco ou intermediário. Porque existem vários estudos mostrando pra gente que não vale a pena fazer isso. Então vamos começar aqui com o paciente de alto risco, né? Paciente hemodinamicamente instável. Primeiro, eu gostaria de fazer um adendo, que quando a gente estava falando lá do critério de Wells e tudo mais, e daí faz dedímero ou faz AGTC, a gente estava falando lá de um paciente estável, né? Estável. Agora a gente está falando de um paciente hemodinamicamente instável, ou seja, uma emergência médica. A gente precisa agir muito rápido, então a gente não tem tempo para esperar exame. Não tem tempo para esperar troponina se precisar, a gente não tem tempo para ficar esperando algum teste confirmatório, muitas das vezes, né? Então, como que muda um pouquinho a dinâmica do paciente hemodinamicamente instável? Só para a gente entender isso. Chegou um paciente com dispneia súbita, um paciente com sinais de choque, você desconfia que possa ser TEP. O que você vai fazer? Você vai fazer um ecocardiograma, aquele da beira de leito, para procurar uma disfunção no ventrículo direito. Ao mesmo tempo, você já pode fazer outros exames rápidos, por exemplo, um ECG, né, para excluir alguma síndrome coronariana aguda. Você, no ECG, também pode achar alguns sinais de strain, né, que é a sobrecarga ventricular direita. E beleza, daí você vai fazer o ecocardiograma. Você encontrou alguma disfunção no ventrículo direito? Se você não encontrou uma disfunção no ventrículo direito, provavelmente a causa do choque não é TEP, certo? Porque lembra, o paciente que entra em choque por causa de TEP, ele entra porque tem uma disfunção no ventrículo direito. E você não vai ter uma disfunção no ventrículo direito sem sinais de disfunção, como o aumento do tamanho da câmara cardíaca, aumento da artéria pulmonar, do tronco pulmonar. Então, se você não encontrou uma disfunção no ventrículo direito, você vai procurar outras causas de choque ou instabilidade hemodinâmica. Você pode ver uma hemorragia, um choque hemorrágico, pode ver um choque séptico, alguma coisa diferente. Não perca mais tempo assim, porque você pode ir buscar outras causas e você não tem tempo a perder. Você encontrou? Então, olha, provavelmente, muito provavelmente, você está com um cenário de TEP mesmo. E esse paciente está instável por causa do TEP. O que você vai fazer? Se você tiver um centro de referência que tenha uma angiotomografia imediata para você, assim, você vai pedir e vai chegar em 10 minutos, 15 minutos, no máximo assim, meia hora, você pode pedir, certo? Você pode pedir essa angiotomografia. Mas isso não é a realidade em muitos lugares do Brasil, né? A maioria dos lugares do Brasil você vai pedir uma TC, demora aí uma semana, né? E o paciente, imagina, esperar a confirmação de uma TC uma semana o paciente já se foi. Então, se você não tem, como a maioria dos casos do Brasil, você vai começar o tratamento, porque você já teve a desconfiança, você viu disfunção no ventrículo direito, você excluiu outras causas de outras formas, então você já começa o tratamento para esse paciente. Certo, aqui em tratamento, gente, eu poderia ficar uma hora só para tratamento. Eu podia fazer uma reunião da Alex só para isso, porque é muita coisa mesmo, tratamento, manejo de um paciente com TEP. Então o que eu vou falar aqui, eu vou falar só os princípios gerais. Não vou falar, por exemplo, de dose de medicamentos, tipos diferentes. Tipo sim, mas nomes específicos de medicamentos, mecanismo de ação do medicamento. Uma noção geral só, tá? E para ser rápido, para não ficar cansativo. Tá, um paciente alto risco ele vai ficar em UTI, né? Isso meio autoexplicativo, né? A nossa prioridade vai ser estabilizar esse paciente. Isso vai ser a nossa prioridade, sabe? Então, quando o paciente já está com esse diagnóstico, assim, já está com essa suspeita muito grande, a gente já começou o tratamento, a gente já pode começar uma anticoagulação parateral, né? Isso aqui pode ser feito antes mesmo da ANGTC e tudo mais, porque a gente já está com uma suspeita muito consolidada de TEP. Então você pode começar uma anticoagulação parateral. Você tem vários tipos de medicamentos para isso, a heparina é a principal. Daí aqui, é importante, cada fármaco ele tem as suas indicações e contraindicações específicas,
certo? A gente costuma usar esses três. Um desses três, né? Não os três juntos. Um desses três a gente costuma usar. Só que cada um tem uma especificidade. A heparina, por exemplo, ela é não fracionada, ela é usada em pacientes que não recuperaram ainda, que estão instáveis ainda. Porque você pode ter o paciente que a gente começou o suporte hemodinâmico, ele ficou bom, e você começa com, você pode preferir uma dessa, ou esse aqui. Então, eu vou falar só os princípios gerais, mas saiba que cada medicamento tem a sua prescrição específica, certo? Então tá, você já pode começar uma anticoagulação parenteral, né? Que depois a gente vai fazer a transição para oral, mas lá para frente. Outra coisa importante, paciente com choque, você vai fazer um suporte hemodinâmico. Você vai começar fazendo uma reposição volêmica desse paciente com uma solução cristalóide, né? Você pode usar, a preferível é a solução de Ringer, né, com lactato, mas se não tiver, você pode usar cloreto de sódio mesmo, 0,9%. E o seguinte, importante que é até 500 ml, tá? Você não vai passar disso, por quê? Porque se você aumentar muito a volemia desse paciente, você pode prejudicar lá, dar uma sobrecarga muito grande ali para o ventrículo direito que já está com disfunção. Então você tem que ser na medida certa só para voltar ao que estava abaixo, né? O déficit. Você não pode passar isso, porque senão você vai piorar a situação do paciente. Se só a reposição volêmica não funcionar, você pode lançar mão de algumas drogas vasopressoras e inotrópicas. Noradrenalina, por exemplo, a dobutamina. De novo, cada um com suas indicações específicas e precisas. Tá? E daí a gente tem que ver, vai ter que estudar por fora, porque se for para falar tudo isso, não vai dar tempo. Se você não conseguiu estabilizar o paciente mesmo assim, alguns centros de referências têm o suporte extracorpóreo que pode salvar vidas. Né? Então, se você tiver esse recurso, você pode lançar mão dele. Suporte respiratório. Você vai fazer o quê? Você vai começar a fazer o suporte respiratório se o paciente tiver com uma saturação abaixo de 90. Tá? Você vai preferir sempre uma oxigenoterapia não invasiva. Né? Ou pode ser a cânula de alto fluxo, né? Nasal de alto fluxo. Por quê? Porque a intubação, para você fazer intubação, você precisa às vezes de alguns medicamentos hipotensores, né? E isso pode acabar piorando muito o paciente. Então o que você vai fazer? Você vai sempre preferir uma não invasiva, mas se você precisar, você pode ser feita a intubação. E daí de preferência sem usar drogas hipotensoras. Beleza, agora lembrar, gente, que tem um trombo lá. Tem um coágulo ali prendendo a circulação, que a circulação pulmonar está obstruída totalmente. Então, nesses casos de alto risco, a gente tem que desobstruir, certo? E como a gente vai fazer isso? Só que o tratamento de reperfusão a gente só pode fazer depois que a gente confirmar o TEP, por algum teste diagnóstico, certo? Aqui a gente não pode fazer sem um teste diagnóstico. E o paciente estável, né? Você conseguiu deixar o paciente estável com essas medidas, aí você pode ir para o tratamento de reperfusão. Tá? Você não vai fazer o tratamento de reperfusão com o paciente totalmente instável. Você tem duas estratégias principais. A trombólise química, né, que é preferível, e a embolectomia. Vamos entender rapidinho os dois tipos de tratamento de reperfusão. Certo, o tratamento de reperfusão, você vai fazer o quê? Vão ser drogas químicas, né? Vão ser drogas, né? Que vão ativar a formação de plasmina, né? A plasmina, se vocês lembrarem da hemostasia terciária, né? Que destrói o trombo, a plasmina ela vai destruir o fibrinogênio, a fibrina, né? Então vai destruir a fibrina, vai se tornar fibrinogênio dedímero e vai desfazer o trombo. Então você tem essas três drogas que podem ser usadas, né? Uma dessas três. Cada uma com suas indicações específicas, né? Por exemplo, a teplase é a única que você pode usar com heparina não fracionada, essas outras duas não.
Então, tomar cuidado com isso e aprender direitinho qual que é esse cenário para cada droga. Só que tem contraindicação, ela é preferível porque não é invasiva, mas tem contraindicação, né? Você tem as indicações absolutas, que um paciente com antecedente de acidente vascular encefálico, hemorrágico, se você der trombólise, se você fizer um tratamento de reperfusão com trombólise, você pode reacionar isso aqui e o paciente ter porque você está aumentando a chance de sangramento desse paciente de uma forma muito grande. Então existem as contraindicações absolutas, que são essas, e as relativas. Né? As relativas dependem do seu nível de loucura. Não, brincadeira. As relativas significa que você tem que pesar o risco e o benefício. Tá? As absolutas você não pode fazer de jeito nenhum. Beleza, o paciente ele é alto risco e tudo mais, tem que fazer um tratamento de reperfusão, né? Mas só que ele não pode fazer a trombólise química, né? Então a gente lança a mão de um mecanismo, já que ele tem contraindicação. A gente tem duas estratégias legais que podem fazer para esse paciente. Primeiro é a embolectomia por catéter, né? O que vai acontecer? Você vai inserir um catéter pelo sistema venoso do paciente até alcançar ali a obstrução, e dessa obstrução você vai realmente cutucar ali, né? Você vai destruir o trombo mecanicamente, certo? Você vai ir voltar aqui com esse catéter guiado, tudo mais, para destruir esse trombo. O que vai acontecer é que esse trombo vai virar alguns trombos menores, que vão causar uma obstrução mais generalizada, só que vai tirar esse trombo grande aqui. Esses trombos menores vão ser reabsorvidos pela fibrinólise endógena do paciente, né? E é isso. A segunda opção é fazer uma embolectomia cirúrgica, né? A preferível é essa, mas se precisar você pode fazer uma cirúrgica, que é você realmente uma cirurgia de peito aberto, né? Você vai abrir o peito do paciente e vai realmente tirar o trombo, né? Porque ó, aqui, por exemplo, esse branco é o trombo. Daí eu não consigo saber qual que é a artéria aqui, provavelmente uma artéria central, né? E você vai fazer a destruição desse trombo, vai retirar esse trombo. Como que você faz isso? Você vai precisar conectar esse paciente numa membrana extracorpórea, né? Num sistema de... Você vai direcionar o fluxo sanguíneo para uma máquina externa para fazer a função do coração e do pulmão, na verdade, vai fazer a função do pulmão enquanto você está operando. Não preciso dizer que tem bastante risco, né? Então, preferível fazer a outra. Certo. Falando agora de um paciente com risco intermediário, o lugar de terapia desse paciente pode ser na unidade de terapia intensiva, né? Quando ele é um paciente intermediário alto, ou somente hospitalizado quando ele é intermediário baixo. A prioridade aqui é só monitorar, né? Porque ele pode evoluir para um caso de TEP grave, né? Um TEP de alto risco. Monitorar e evitar a progressão desse coágulo, né? A gente não quer avançar, deixar o próprio sistema tromboembolítico, né, do paciente ir se livrando desse coágulo. Certo? Para isso a gente pode fazer uma anticoagulação parateral, da mesma forma que foi feito lá no mesmo princípio do que foi feito lá na TEP de alto risco, certo? E daí depois, passado um certo tempo, né, que cada droga tem um tempo certo para você fazer a transição, você pode ir para uma anticoagulação com oral, né? Quando você faz a transição, você pode usar a varfarina, por exemplo, que é um antagonista da vitamina K. O antagonista da vitamina K ela vai desativar vários fatores de coagulação, porque vários fatores de coagulação eles são dependentes da vitamina K. Então isso é a vitamina K, né, a varfarina, ela pode ajudar nessa anticoagulação. Certo? Você pode fazer essa transição da parenteral para oral, ou você pode usar um medicamento novo, né, uma classe de medicamento nova, que
exclusivamente oral. Você não precisa fazer a parenteral para depois oral. Que são os anticoagulantes orais não antagonistas da vitamina K, certo? No caso do intermediário baixo, né, o risco intermediário baixo, eles são até preferíveis, certo? Mas depende de cada caso, né? Então, e as doses, as interações, cada paciente tem a sua comorbidade, né? Se ele tem problema renal, problema hepático. Então, tudo isso, as doses, as indicações criteriosas e contraindicações têm que ser feitas, né? Para cada paciente. Aqui é só uma ideia geral do que a gente poderia fazer. E o tratamento de reperfusão que a gente fez lá com o paciente de alto risco, a gente vai fazer com esse paciente risco intermediário? A resposta é não. A resposta é não, por quê? Porque esse paciente, nesse tipo de paciente, já foi mostrado que o risco de uma complicação desse tratamento é maior do que o risco da própria doença. Então, a gente pode ser que o paciente acabe morrendo de uma complicação de hemorragia, por exemplo, sendo que esse paciente nem ia morrer se não fosse feita a reperfusão. Mas é claro, se o paciente evoluir, se o paciente tiver uma piora e tudo mais, e achar que for necessário ele entrar para a categoria de alto risco, começar com choque, aí a gente pode entrar com tratamento de reperfusão, respeitando a transição entre os medicamentos. Agora o baixo risco, né? Que é a maioria, para falar a verdade, né? Porque a maioria dos casos leves, né? Assim, ainda bem que é a maioria dos casos, né? TEP de baixo risco. Certo, o tratamento ele vai ser normalmente domiciliar, a gente já vai entender um pouquinho melhor quando a gente pode levar o paciente para casa. A prioridade vai ser só evitar a progressão do coágulo. Monitorar pode tirar, porque a gente não vai monitoração propriamente dita só na UTI mesmo, então a gente só vai evitar a progressão do coágulo e vai deixar o próprio sistema fibrinolítico do paciente tirar esse trombo. Então a gente vai fazer com uma anticoagulação oral só, dessa vez não vai precisar da parenteral. Então a gente pode fazer por um antagonista da vitamina K ou um não antagonista da vitamina K, certo? E como a gente sabe se a gente pode liberar esse paciente? Para isso existe o critério de Estia. Tá? O que é esse critério? São várias perguntas, que se qualquer uma dessas perguntas for positiva, você não pode liberar o paciente. Você tem que deixar ele pelo menos hospitalizado por um tempo. Então vocês podem dar uma pausa para ver aqui os critérios e tudo mais. É isso, pessoal. Eu falei que TEP é um conteúdo muito extenso, mas bem fascinante, assim. Foi bem legal, assim, aprender esse conteúdo. E tem muita coisa para aprender, né, ainda. Porque, como eu disse, não acaba esse TEP. Vamos lá, o que faltou nessa apresentação, né? Faltou, porque a gente tem que ver ainda. Tempo de anticoagulação, né? Mais um spoiler aqui, pacientes têm que ter uma anticoagulação de no mínimo 3 meses, né? Os pacientes que estiverem no TEP tem que fazer uma anticoagulação de no mínimo 3 meses, mas em alguns casos precisa ser estendido, né? Precisa ser estendido para 6 meses, às vezes até indefinidamente, né? Você precisa manter essa anticoagulação. Daí tem todo aquele risco do sangramento, você tem que medir e tudo mais. Isso é um assunto bem extenso. A gente tem uma condição clínica interessante chamada tromboembolismo pulmonar crônico. Que é quando esse coágulo assim, ele se organiza, ele se torna parte ali da vasculatura, né? Ele vai se organizando e se tornando perene. Então pode causar alguma situação de tromboembolismo pulmonar crônico, que é uma situação que dá para aprender a manejar. Outro ponto muito importante que a gente não falou, a prevenção de TEP e de tromboembolismo, de trombose venosa profunda, certo? Extremamente importante, porque se a gente lembrar daquele estudo lá dos Estados Unidos, deixa eu abrir aqui, muitos pacientes nem conseguem ter tempo de chegar no pronto-socorro, então uma prevenção às vezes é muito mais eficiente do que um tratamento adequado.
Você vê, por exemplo, numa cirurgia, falar que uma cirurgia teve sucesso, sucesso o procedimento, porque muitas vezes o paciente poderia nem precisar dessa cirurgia, se a gente fizesse um tratamento preventivo adequado. Correto? Diagnóstico e tratamento da trombose venosa profunda, porque hoje a gente se dispôs a falar do tromboembolismo pulmonar, não da trombose venosa profunda, mesmo sendo dois componentes de uma mesma doença. Muitos autores consideram essas duas doenças uma só, que é o tromboembolismo venoso, mas a gente destacou só a complicação da TBVP, né? A gente não chegou a falar da TBVP. E o TEP em grávidas, que muda um pouquinho a história, né? Certo, e essas foram as referências utilizadas nessa apresentação, nesse resumo. E a gente se encontra aí de noite, né, no nosso encontro clínico da LEC. Qualquer dúvida que tiver aí, algum questionamento dessa apresentação e tudo mais, vai ficar muito legal discutir de noite. E alguma coisa assim, porque muitas vezes a gente se baseia muito em guidelines e tudo mais, mas na prática a teoria é outra, né? Então, se tiver alguma experiência clínica, alguma coisa que você acha que é diferente e tudo mais, vai ser legal conversar de noite. Certo? Muito obrigado aí para quem assistiu até o final e até mais tarde.